Bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga, que está nessa jornada espiritual especial que começou desde o começo do mês. Nós estamos acompanhando esse guia de estudo da fidelidade cristã, Herdeiro do Reino, do pastor Josanã Alves. Hoje já é o 16º dia. Que jornada maravilhosa! Tivemos desde o início do mês acompanhando cada capítulo, cada sequência, aprendendo a ser fiel ao Senhor cada dia mais. Tivemos a semana especial com o pastor Josanã nos dias passados e a partir de ontem estamos nessa semana às 5h30 da manhã. Começar o dia meditando na palavra de Deus é muito importante. Ontem nós vimos com o pastor Michael Bontorin, nosso departamental do Ministério Jovem, interpretando o tempo em que vivemos. 16º dia, hoje nós vamos falar sobre o próximo reino que está chegando. Meu nome é Danilo e nós estamos juntos aí nesses minutos que se seguem para meditarmos na palavra do Senhor. Seja bem-vindo e vamos começar cantando, louvando ao Senhor. Vamos cantar o hino tema dessa semana, desses dias especiais, que é o hino Herdeiros do Reino. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Nações é soberano em meu viver. Tribulações nem mesmo a morte vou temer. Crescendo na graça de quem a própria vida dê. Serei fiel até o fim. Muito bem, amigos. Eu convido a você a abrir a palavra de Deus no livro de Daniel. O livro de Daniel tem sido o texto bíblico base
para nós estarmos meditando durante esses dias especiais na palavra do Senhor. Daniel capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: Os teus presentes fique contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Porém, eu vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação. Você sabe bem o contexto dessa história. O povo da Babilônia estava agora sob o reinado de Beltesazar. Ele era o corregente. E Beltesazar resolveu praticar algo que os reinos daquela época costumavam fazer quando conquistavam os povos inimigos. Ele resolveu dar uma festa, um banquete, e resolveu pegar todas as imagens, todas as estatuetas, tudo aquilo que representava os deuses e as nações que Babilônia havia conquistado. Só que o povo de Israel não tinha nenhuma imagem de escultura, não tinha nenhuma feitura humana para representar o Deus de Israel. Assim, ele teve a ideia de pegar os utensílios do templo, aquilo que tinha sido consagrado para ser serviço ao Senhor. Eu gosto muito do comentário da irmã White, no livro Profetas e Reis, no capítulo 43, onde ela destaca algumas cenas importantes desse relato de Daniel capítulo 5. Ela diz que belas mulheres, com seus encantos, estavam ali entre os hóspedes atendendo ao banquete real. Ela revela para a gente que ali tinham homens de capacidade, de educação, que estavam bebendo vinho como se fosse água. Eles estavam se aviltando sobre enlouquecedora influência. E quem puxava a fila nessas orgias era o próprio rei Beltesazar. Interessante que a senhora White revela para a gente que o rei, e ela diz lá na página 1524, queria provar que nada era demasiado sagrado para que as suas mãos não pudessem tocar. Meu querido irmão, minha querida irmã, que me ouve nesse momento, será que tem alguma coisa na nossa vida que é sagrado? Nós sabemos que pertence ao Senhor e nós temos feito como o rei Beltesazar, fazendo uso de coisa santa como coisa comum. Beltesazar utilizou os utensílios que eram consagrados ao templo de Jerusalém. Mas será que às vezes nós não estamos tocando no dízimo e na oferta, que é sagrado ao Senhor, mas estamos tocando, querendo fazer uso comum disso? Ou então no nosso templo, que é o corpo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Estamos fazendo mau uso dele, considerando aquilo que é sagrado como se fosse comum. Beltesazar fez aquilo naquele dia fatídico. Não sabia ele que tinha uma testemunha celestial que estava contemplando aquela grosseira idolatria. A testemunha fiel, o próprio Senhor Jesus Cristo, via ali aquelas cenas de profanação. E uma mão resolve escrever na parede, você sabe a inscrição, Mene, Mene, Tekel, Parsim. O pastor Maico falou um pouquinho sobre isso no tema de ontem. Eles leram a inscrição, mas não havia quem desse a interpretação. Quando eles adentram Daniel para que revele a interpretação daquela escrita, interessante notar, Daniel no capítulo 5, versículo 17, como acabamos de ler, diz assim: Rei, eu vou te dar a interpretação, mas os presentes que você quer me oferecer, fique com você, eu não preciso, porque eu já sei o que vai acontecer daqui a algumas horas. O seu reino será perdido. Tudo aquilo que você juntou será acabado. E se você der uma olhadinha no capítulo 5, Daniel faz o seguinte alerta: olha, rei, você sabia do que tinha acontecido com Nabucodonosor. Você sabia o que havia acontecido com ele. Como ele também desrespeitou as coisas sagradas, as coisas espirituais do Deus de Israel. E como ele acabou se tornando como um animal. Por que você não aprendeu a lição do que tinha acontecido antes? E agora, não há mais tempo para que você possa mudar o destino. Querido amigo, a irmã White
traz para a gente que Beltsazar ficou atemorizado. O texto diz que as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. A sabedoria celestial, amigos, não pode ser comprada por nenhum ouro e nenhuma prata. Queridos, nesses 21 dias em que estamos meditando sobre como sermos herdeiros do reino celeste, é o próximo reino que vai vir. Não gostaria de você nessa manhã tomar também a decisão de colocar a sua vida na mão de Deus, de parar de tocar naquilo que é sagrado. O que aconteceu de maneira fatídica aqui com Beltsazar representa nada mais, nada menos do que o momento em que os ímpios, ao contemplarem a vinda do Senhor Jesus nas nuvens dos céus, vão sentir, por verem que desperdiçaram aquilo que Deus tinha lhes dado como oportunidade. Profanaram aquilo que era sagrado, profanaram aquilo que era santo. E agora já era tarde demais. O profeta Jeremias, no capítulo 51, e com esse texto termino, diz que queríamos sarar Babilônia, declarou ele a respeito daqueles cujo juízo alcançava o céu, mas ela não sarou. Queríamos sarar Babilônia, mas ela não sarou. Não queira sarar este mundo se acostumando com as coisas desse mundo. Não queira sarar esse mundo se tornando igual aos habitantes desse mundo. Você é herdeiro do reino celeste. Não se esqueça disso. Pare de tocar naquilo que é sagrado. Pare de profanar aquilo que você sabe que é santo. Amanhã nós vamos ter mais um tema importante. Será o 17º dia com o pastor Dario. Os valores que me movem. Antes de fazer a oração, eu queria contar para você de maneira breve o testemunho do irmão Francisco. Ele foi um homem de Deus que eu pastoreei enquanto era pastor numa cidade chamada de Santo Inês, no Maranhão. Provavelmente tem algum maranhense me ouvindo aí. E eu acabei pastoreando a família dele durante alguns anos naquela cidade. E o tempo foi passando e nós nos encontramos novamente na cidade de Paraupebas. Eu era pastor da cidade nova e ele frequentava uma das igrejas ali. E ele era recém-chegado ali à cidade, o reconheci num sábado no culto da igreja e fui fazer uma visita para ele à tarde. E conversando com o irmão Francisco, falei, irmão Francisco, como é que está aqui na cidade? Como é que está aí o emprego? Já estão trabalhando? Como é que está aqui as coisas? E ele me contou, pastor, eu estava trabalhando há algumas semanas numa empresa aqui. E essa empresa, ela no início me cedeu o sábado. Mas conforme o tempo foi passando, o trabalho foi apertando, eles começaram a requerer que eu trabalhasse aos sábados. E eu disse, não, eu deixei bem claro desde o início que eu não trabalho nos sábados. Mas o dono daquela empresa disse o seguinte, olha, faz o seguinte, trabalha aos sábados e faz como outros que também já foram adventistas e passaram pela mesma situação. Pegue o valor daquele dia e doe. E você continua trabalhando no sábado para não perder o emprego. Pastor, eu acabei de chegar. É difícil começar uma nova jornada, numa nova cidade. Mas eu decidi que preferia perder o emprego do que tocar no dia santo que o Senhor separou. Que testemunho maravilhoso. Meu coração se encheu de alegria. Eu orei muito pela fé e pela vida do irmão Francisco. Mas eu oro também para que essa fé seja compartilhada. Assim como nasceu naqueles jovens de Daniel, no reino da Babilônia, possa nascer no seu coração essa manhã também. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, eu oro a Ti nesse momento, pelos ouvintes que estão atrás das câmeras, por aqueles que nos assistem através das mídias sociais, para que o nosso reino seja, ó Deus, estabelecido nas mansões celestiais. Nosso coração seja fiel ao Senhor, e dedicar tudo aquilo que temos e aquilo que somos. Continue conosco nessa jornada, nesses dias, para que possamos crescer espiritualmente em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.